Bhagavad Gita is part of Vedanta. Bhagavad Gita é parte do Vedanta. And Vedanta has many different schools. E Vedanta tem muitas escolas. We don't have this problem with the Yoga Sutras. Não temos esse problema com os Yoga Sutras. Yoga Sutra we have with the commentaries and the next commentary and the next and several hundred years of commentary, but they don't disagree with each other. Então no Yoga Sutras nós temos um comentário, depois outro comentário, depois outro comentário, mas na verdade eles não discordam muito entre si, então são 700 anos de comentários. So when we read the Yoga Sutras, we don't have to deal with the issue of sectarian differences. Então, quando a gente trabalha com o Yoga Sutras, a gente não tem que trabalhar com a questão do sectarismo. So we can say, this is what the sutra means in the tradition. Então, a gente pode dizer, este é o significado do sutra na tradição. But we can't do that with the Gita. Mas não podemos fazer isso com o Gita. Because the Gita comes from the Vedanta tradition. Or at least it doesn't come from it. It was appropriated by the Vedanta tradition. Então, isso não acontece com o Bhagavad Gita porque ele foi apropriado pela tradição Vedanta. The Vedanta tradition is a tradition that comes from the Upanishads. E essa tradição Vedanta, ela vem das Upanishads. So later on, we come with this idea of 6 schools of philosophy. That's a very late idea. Don't think that was an ancient Indian idea. I think maybe even 15th century, I don't know when, this idea of 6 schools. But it's a relatively new idea, modern idea. Então está conectada a uma ideia de que na Índia existem 6 escolas, 6 darshanas, mas essa é uma ideia recente, ela não é do século relativo às Upanishads, não é do tempo antigo. So anyway, so this school that becomes called the Vedanta school, it's really just an attempt to try to systematize the Upanishads. Então, aquilo que vem a ser a escola Vedanta, na verdade, é uma tentativa de sistematizar as Upanishads. So the canonical text, each of the schools has a root text or a canonical text. Cada uma dessas escolas tem uma espécie de texto raiz, de um texto canônico. And the canonical text for Vedanta is first the Upanishads. Então, o texto original do Vedanta é o Upanishads. So, for example, the first commentaries that have survived, there were many before, is Shankara. So Shankara writes commentaries on some of the Upanishads. Então, a primeira coisa que permanece no tempo é o comentário de Shankara das Upanishads. And then the Vedanta Sutra. E então o Vedanta Sutra. The Vedanta Sutra is written by Badarayana, maybe, 3rd century BCE, I think. The dates vary. The Vedanta Sutra is written to clarify the Upanishads. Então, os Vedanta Sutras são escritos no século 3, talvez, antes de Cristo, e eles foram feitos para esclarecer as Upanishads. So just like Patanjali in the first verse, you know, right? Ata yoga anushasanam. Anu means to continue. Então, assim como Patanjali no primeiro sutra, Yoga Anushasanam, Ata yoga que está se dando continuidade. Yeah. So that's me. Sorry. So Patanjali then is Anu. Anu means he's systematizing the old teachings of yoga. He's not saying he's doing something new. Então Patanjali, quando diz Anu, significa que ele está sistematizando todo um sistema antigo de yoga. E não que ele está trazendo alguma coisa nova. So we have many previous references to yoga in the Upanishads, in the Mahabharata, in the Puranas, but they're all, arranged differently. Somebody speaks of 5 limbs of yoga, somebody speaks of 6 limbs of yoga. Patanjali talks about 8. So they were different systems. Então, they had some commonality. Então, em textos antigos, você percebe que há alguma coisa em comum quando se fala de yoga, mas existem diferenças, e o Patanjali, então, ele vem dizer que ele vai consolidar esses ensinamentos. And the commonality was there's some some kind of yama niyama, some kind of pranayama, not very much on asana. Então, Sorry. Em geral, há bastante sobre yama niyamas, às vezes sobre pranayama, mas não muito sobre Pre-Patanjali, right? Pre-Patanjali. So, Pre-Patanjali. but what they all have in common is pranayama, almost certainly, and definitely some kind of chitta vritti nirodha, which they call dhyana, some kind of dhyana activity. Então, o que todos eles têm em comum é pranayama e certamente dhyana, algum tipo de coisa que faça com que a mente se concentre. So Patanjali has decided to organize, systematize, put them into one nice, clean, tidy system. Então, Patanjali decide que ele vai organizar isso tudo num texto simples e claro. And that, to preserve the teachings, organize, and that he was successful. Because now
1700 years later, here we are studying the Yoga Sutras. Então, ele, de alguma forma, fez isso e 700 anos depois a gente está conseguindo estudar esse assunto que foi preservado. So his project was Atta Yoganushasanam. Yoga, only yoga, Chitta Vritti Nirodha, nothing else, right? His only concern is Chitta Vritti Nirodha. What is this Chitta Vritti and what are all of the associations with this practice? Ele está dizendo que yoga é Chitta Vritti e todo o texto se desenvolve em torno disso. But there's so many questions that there's so many other questions, right? What is the relationship between Atman and Brahman? What is Ishvara? Patanjali doesn't deal with these questions. Então, Patanjali não lida com outras questões que permanecem, que é qual é a relação entre Atma e Brahman. And then what is Ishvara? Is Ishvara supreme? What's the relationship between Ishvara and Brahman? Is it the same? Is the Atman the same? These kinds of questions don't concern Patanjali. They're not. Patanjali não se preocupou com essas questões. Right? So there are other intellectual traditions that occupy themselves with other subject matter. Há outras tradições intelectuais que se preocupam com essas questões. So we have the grammarian tradition of grammar. Nós temos a tradição Sanskrit. da gramática, do sânscrito. We have the Dharma tradition of Mimamsa, and then Dharma Shastras. Nós temos os Dharma Shastras. What is Dharma? We have many traditions. Muitas tradições. But one of them is the Vedanta tradition. Mas uma delas é a Vedanta. And the Vedanta sets out to deal with issues like, well, what is Ishvara, what is Brahman, what is Atman, and so forth. E justamente o que Vedanta procura explicar é o que é Ishvara, o que é Brahman e o que é Atman. And the oldest references to these things are in the Upanishads. A referência a todas essas coisas se encontra nas Upanishads. So therefore the Vedanta tradition is exegetical. Então a tradição Vedanta é exegética. It's dealing with how to interpret the Upanishads. Ela trata de como interpretar as Upanishads. Patanjali is not interested in this. He does not quote one single Upanishad, not one single quote. Patanjali já, por sua vez, não está interessado nisso e não toca nas Upanishads uma única vez. He's Chitta Vritti Nirodha. So then, just like Patanjali came along and Anushasanam, he decided to make into a nice, clear, precise system yoga. So another sage called Badarayana came along and he wanted to clarify the Upanishads and make them systematic, and he wrote the Vedanta Sutra. Então, assim como Patanjali resolveu sistematizar e organizar os Yoga Sutras, Badarayana veio fazer a mesma coisa com as Upanishads. Vyasa, the same Vyasa. So he writes this big Vedanta Sutra, but he didn't clarify anything. Well, let me rephrase that. These sutras are so cryptic, they are incomprehensible. Então, ele diz que Patanjali tentou esclarecer as coisas. Badarayana ou Patanjali? Well, both. If you think Patanjali's Yoga Sutra without the commentary, just the Sanskrit, some verses you have no idea. Badarayana, 10 times worse. Oh, so if you think you have a problem with Patanjali, Badarayana, if you can't get to sleep, you read 2 sutras of Badarayana. Então ele diz que nessa tentativa, tanto Patanjali quanto Badarayana, de fazer uma explicação desses sutras, eles na verdade fizeram uma coisa muito mais complicada e que na verdade Badarayana é 10 vezes mais complicado do que Patanjali e que se você tiver com problemas para dormir, leia 2 sutras do Badarayana que é tiro e queda.